Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estou conversando com meu amigo Fernando Chagas, jornalista, economista, cientista político, uma pessoa que conhece muito bem a nossa região. Chagas, tem uma pergunta pelo WhatsApp que chegou agora, que é o 981387000, do Diego Soares Lembaré. Dá para ter uma ideia em valores do rombo que os escândalos de corrupção deixarão no país? Impossível, telespectador, não dá para saber. O volume é tão grande, fala em zilhões, né? Não fala nem em bilhões, fala em zilhões. É praticamente impossível dizer qual foi esse rombo. O rombo é a consequência que a maior empresa do Brasil, a Petrobras, hoje é a maior devedora mundial entre as petroleiras internacionais. O rombo está aí. Agora, avaliar nem o Bendini, que atualmente é presidente da Petrobras, consegue. O que tem que fazer? Da próxima vez, a gente tomar mais cuidado com quem se elege e esse gerencial com controle, porque senão esse fato ele pode repetir. Por que isso tudo ocorreu? Justamente essa falta de controle. Então, fundamentalmente, o que nós precisamos daqui para frente é controle dessas estatais efetivas. Por outro lado, teve um ponto positivo, né? As nossas instituições estão funcionando. O Tribunal de Contas da União, o Ministério Público e também a Justiça, que se mostrou totalmente independente de qualquer tipo de pressão para levantar essa corrupção e já está punindo, pelo menos em primeira instância. Chagas, um outro aspecto também que eu queria abordar com você, por que será que nós, às vezes eu sou crítico, eu acho que eu sou crítico demais, mas não acima do limite. Por que será que tantas obras na nossa região patinam? Por exemplo, o VLT, o DR, recentemente anunciou pela 5ª vez mudando a data da entrega. Nós temos aí um projeto da cidade que, pelo jeito, não vai sair por causa da crise econômica. Era discutido o túnel e agora falaram que não tem verba, vão segurar, sem esquecer a preocupação que gerou para a população do bairro do Macuco, o bairro mais próximo do porto, né? Nós temos o caso do ML, que espera aí de uma reforma e nada. Ou seja, por que essas ações que envolvem governo do estado e governo federal se arrastam tanto para acontecer de fato aqui na nossa região metropolitana? Hoje, basicamente, é escassez de recursos. E nós temos esse problema crônico, né? E muitas vezes a contestação que há da própria população, que é legítima, no Ministério Público, paralisam as obras. E, além disso, o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental muitas vezes prejudica os nossos projetos, seja o licenciamento ambiental urbano, ou seja o licenciamento ambiental florestal. Caso nós tivemos também, não sei se você recorda o caso do Parque da Xuxa. Sim, lá em Itanhaém. Itanhaém. Nós tivemos agora o problema do VLT aqui. Pode passar por Canteiro Central. Pode passar pelo meio, pode passar pela ponta. Então, além da escassez, o licenciamento e também muitas que são legítimas, muitas contestações na Justiça, e o Ministério Público faz a sua parte. O que o Ministério Público quer? O melhor para a população, mas isso acaba atrasando. E o Ministério Público, ele é o defensor da população. Da população, é a defesa da população, a defesa do consumidor, mas hoje, basicamente, falta de recursos. Tá. Agora, Chagas, esses aspectos nos preocupam também, um outro que é o caso da segurança. O próprio prefeito Mourão várias vezes já pediu à Secretaria de Segurança Pública uma melhora na segurança. E a gente tem observado um aumento do registro de crimes no litoral sul, que, no meu entendimento, é onde a região pode se expandir. E como esse tema segurança pode ser aí defendido ou questionado pelos nossos representantes da Assembleia? Olha, eu só vejo uma maneira de resolver o problema de segurança no Brasil de uma forma geral. Não é só com repressão. A repressão tem que haver, sim, mas fundamentalmente tem que ser na prevenção. Como é a prevenção? Basicamente, educação, alimentação, saúde, habitação, transporte. Se nós não tivermos esses cinco aspectos integrados para dar oportunidade para a população ter um bom emprego e ter rendimento, nós vamos continuar enxugando gelo, patinando. Então, tem que ter repressão, mas para resolver definitivamente o problema da segurança, ele é estrutural. Aí os três poderes têm que trabalhar junto, a União, o Estado e o município. Se não fizermos isso, nós vamos continuar enxugando gelo, patinando na questão de segurança. A gente sempre comenta, Chagas, que o efetivo da Polícia Militar aqui de Santos há muito tempo que precisaria ser aumentado. Exatamente.
totalmente defasado. Agora, é óbvio que eu não sou irresponsável de falar que, pô, vamos fazer um concurso e admitir logo os policiais. Um concurso de um policial que foi aprovado, ele não vai no dia seguinte chegar nas ruas, estar já nas ruas trabalhando. Não, existe toda uma preparação. Mas há quantos anos que a gente reclama do problema da segurança? É um problema crônico aqui. E muitas vezes o que eu vejo, a nossa representatividade política na Assembleia Legislativa, hoje, nesse momento, ela é menor. E sendo menor, fica mais difícil fazer pressão para que os políticos olhem mais para a nossa região. Nós temos 4% em termos gerais, nós temos em tudo, em 4% do Estado. Eu acho que a gente tem uma representatividade relativa e que deveria ser ouvida a população por meio desse 4% que nós temos. Temos 4% de população, 4% de arrecadação, tudo é 4%. Só que nós não temos a correspondência, de uma forma geral, desse 4% que nós temos aqui na Baixada Santista. Agora, Chagas, tem um outro aspecto também, né? A gente sempre viu o crescimento do interior em detrimento do litoral. Do litoral, né? A força do interior, politicamente, é maior, né? Você falou tudo. Politicamente. É maior do que da Baixada Santista. A região metropolitana de Campinas, por exemplo, tem um porto? Não tem um porto. Tem um polo petroquímico? Não tem. Tem uma população, né, na região, né, de 4 milhões de habitantes, né? E nós, nas 9 cidades, 1,5 milhão? 1,5 milhão. Aí, essa é a diferença, né? Por isso eu digo, nós temos que fazer a nossa representação de 4% valer, pelo menos esses 4%. Para isso, nós temos que ter nossos representantes na Assembleia Legislativa. Para ter essa representação na Assembleia Legislativa, nós temos que votar em candidatos da Baixada Santista. Bom, isso aí já é uma questão de uma reforma política que pode já estar sendo efetivada pelo eleitor sem que ele espere uma reforma política. Isso. Mas se a gente voltar no passado não tão longo, o Chaga, nós já chegamos a ter sete deputados estaduais. Né? Mas naquela época, se você perceber, o governador do estado vinha com mais frequência. Com mais frequência. Hoje ele vem devido a essa relação que a Baixada Santista ainda mantém com o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin vem bastante na Baixada Santista, mas não pelo número de deputados na Assembleia Legislativa, mas pela relação de nossos prefeitos com o governador Geraldo Alckmin. Sem citar aqui, o meu telespectador sabe o que eu estou falando, dessas poucas visitas que o governador fez neste ano, 2 foram sociais. 2 sociais. Só para lembrar. Mas de uma forma geral, para mudar esse quadro, nós precisamos ter atuação política. Se nós não tivermos atuação política, não é só o chefe do executivo ter uma boa relação com o governador. É fundamental a gente votar em candidatos da Baixada Santista, para votar aqueles 7 que nós já tivemos no passado, para ter maior pressão e para que venha mais recursos para a Baixada Santista, para que ela possa crescer. Não só recursos para a segurança, para a educação, mas para a nossa infraestrutura. É fundamental investimento na nossa infraestrutura, mobilidade urbana, para que a Baixada cresça como um todo e não isoladamente. Chagas, Aline Moura, da Vila Valença, em São Vicente, faz a seguinte pergunta. Com a saída do vice-presidente Michel Temer da coordenação política do governo, o que muda? O que pode mudar politicamente, que o PMDB pode desembarcar do governo em novembro. E se isso ocorrer, ela vai ficar mais fragilizada ainda. E ficando mais fragilizada ainda, eu não acredito em impeachment, o Brasil vai continuar patinando durante mais 3 anos. Isso é bastante complicado. Estou muito preocupado com a situação do Brasil, porque essa briga política, esse esvaziamento da Dilma, sem possibilidade de impeachment, eu sou contrário ao impeachment, ela foi eleita legitimamente, o que ela precisava era ganhar credibilidade e legitimidade para governar o Brasil, mas ela não está conseguindo isso. Você acha que ela tem competência para mostrar esse governo diferente como a população quer? Ou, de repente, o staff dela não deixa ela avançar e colocar a sua marca na sua administração? Não, aí é a questão dela. Ela é realmente autoritária, ela faz valer a sua opinião e ela mostrou, infelizmente, durante os 4 anos do último mandato, uma incompetência enorme e esses erros levaram o Brasil a essa situação. Nós temos um problema internacional, mas não foi o problema internacional que levou o país a ter uma retração de 2,5% no fim do ano. Foi sim os erros da Dilma, da cabeça da Dilma,
que levaram o país a esse ponto. Os ministros, eles têm muito pouco poder no governo da Dilma. Eles podem até argumentar, mas prevalece a opinião dela. Uma prova disso é o boicote que houve ao Michel Temer. Ela chamou Michel Temer para salvar, foi uma boia. No momento que o Michel Temer começou a pensar diferente dela, ela isolou o Michel Temer. Só que essa saída do Michel Temer é muito perigosa para a sustentação política da Dilma Rousseff. O Michel Temer é uma pessoa rancorosa, Chagas? Não vejo ela como rancorosa, ao contrário, eu vejo o Michel Temer um político muito habilidoso. Exatamente. Acho que foi um erro boicotar. Aí o boicote também não foi da Dilma, pode ser até consentimento da Dilma, mas o boicote veio mais do Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil, que todo o tempo trabalhou contra aquelas ações que o Michel Temer fez, aquelas ações que eram... Talvez os ciúmes, talvez. Né? Talvez o ciúme ou uma candidatura à presidência da República, já que ele viu que o Michel Temer, crescendo politicamente, seria um forte candidato futuramente à presidência da República. Chagas, chegamos ao final da Hora Geral. Um abraço. Eu ficaria um bom tempo conversando com você, viu? Fica para a próxima. Você é meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, Chagas. Um abraço, até a próxima. Tá bom. Conversamos com o Fernando Chagas, jornalista e cientista político. Hoje quem está completando mais um ano de vida, meu amigo Luiz Carlos de Andrade, grande Luiz, completando mais um ano de vida. A Mércia Estevam, a Mércia do Guarujá. Mércia, um beijo para você, bom dia. O Guga Dias, grande Guga, hoje completando mais um ano de vida. A Gabriela Gonzalez, a Adriana Moraes, Ludmila Álvares, a Daniela Rios, o Ciro Vaz, o Abel Marques, grande Abel Marques, jornalista, a Cláudia Oliveira, a Selma Regina Ribeiro Trigo, a Ana Silveira, o Rafael Carvalho, a Angelita Santos, Sidney Henrique, a Zenilde Gonzaga, a Ana Cristina Dias, a Sandra Elizabeth, a Adriele Bruneto, Giovana Duarte, Paula Rabelo, e se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde e um abraço assim, ó, muito forte para você. O Hora Geral, de volta amanhã às 7 da manhã. Muito obrigado pelo carinho e obrigado pela audiência. Tchau.